E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Vocacionados. Eu sou o Marciel Farias. Você está preparado ou preparada para o estudo de hoje? Já está aí com seu bloquinho para anotar as perguntas para as quais você terá que encontrar a resposta após o estudo de hoje? Nesta temporada, este vai ser um desafio diário. Sempre haverá perguntas pelas quais você terá que, à luz da palavra de Deus, responder. E diante destas perguntas, você não poderá se valer apenas do conteúdo dos vídeos aqui do canal. Você terá que ir à Bíblia e buscar a Deus em oração, para que Ele conduza a sua mente na busca pelas respostas. E sabendo disso, vamos às perguntas. Qual é o significado teológico das palavras de Deus para Adão após a queda no Jardim do Éden, especialmente em relação à maldição sobre a serpente e a promessa de um descendente? E por que Deus fez a pergunta, onde você está, Adão, mesmo que ele já soubesse a resposta? E qual é ou foi o propósito desta pergunta e o que ela revela sobre a natureza de Deus? E como a resposta de Adão à pergunta de Deus reflete a tendência humana de evitar a responsabilidade pelo pecado? E sabendo disso, quais são as diferentes maneiras de responder à pergunta onde você está feita por Deus e como estas respostas se relacionam com a busca pela presença de Deus e a obediência aos seus mandamentos? São estas perguntas que você vai ter que encontrar a resposta. Não se preocupe. Para muitas delas, você já sabe a resposta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está no canal Vocacionados e eu sou Marciel Farias. E é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Por isso, fique à vontade também para fazer as suas perguntas ou, se você preferir, deixar aqui no comentário do vídeo o seu pedido de oração. Ou, se você preferir, também dizer de onde você está falando, onde você assiste aqui o nosso conteúdo. Lembre também que o seu pedido de oração ou a sua pergunta pode ser feita pelo WhatsApp. O número aparece aqui em algum momento, você pode fazer a sua pergunta ou o seu pedido de oração. E agora, antes de irmos para o estudo de hoje, você precisa deixar aqui o seu curtir. Tem um joinha aqui embaixo, aperta ele, vai. Apertou? Ainda não? Achou? Agora achou? Então aperta aí o joinha. Aperta o joinha, verifica se você está inscrito ou inscrita, comenta e compartilha em suas redes sociais. Eu rodo a vinheta. Na sequência, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: "E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está?" Gênesis capítulo 3, versículo 9. A história da queda de Adão e Eva no Jardim do Éden é um relato fundamental na tradição judaico-cristã. Ela mostra a tragédia da queda da humanidade, mas também revela a promessa de redenção divina que perpassa por toda a Bíblia. E antes de mergulharmos na palavra de Deus a Adão, é importante aqui estabelecer o contexto da queda. Adão e Eva viviam ali em perfeita comunhão com Deus no Jardim do Éden, desfrutando da plenitude da criação e da comunhão direta com o Criador. No entanto, o pecado entra no mundo quando Eva foi tentada pela serpente e comeu o fruto proibido e logo em seguida oferecendo-o também a Adão, que comeu. Essa desobediência resultou na queda da comunhão entre Deus e o homem, trazendo consigo o peso do pecado, da vergonha e da separação espiritual. Foi neste contexto que Deus se aproximou de Adão e Eva para confrontá-los e oferecer esperança. As primeiras palavras de Deus a Adão em Gênesis 3, versículos 9 e 10 nos diz: "Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi o som de ti no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi." A primeira pergunta de Deus a Adão é: onde você está? Isso revela tanto a onisciência quanto o amor de Deus. Deus não fez esta pergunta porque não sabia exatamente onde Adão estava, mas para dar a Adão a oportunidade de reconhecer o seu estado espiritual e moral, agora manchado pelo pecado. A resposta de Adão: fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Isso indica não apenas a perda da inocência física, mas também a consciência do pecado e da separação de Deus. Em seguida, Deus confronta Adão e Eva sobre a sua desobediência e Adão tenta justificar a sua ação, colocando a culpa em Eva e até mesmo em Deus. Gênesis 3, versículos 11 e 12 registra esta conversa. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual ordenei que não comesse? E o homem respondeu: a mulher que me deste por companheira,
Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Essas palavras revelam a tentativa de Adão de se esquivar da responsabilidade pelo seu pecado. Ele culpa tanto a Eva quanto indiretamente a Deus. Esse episódio ilustra a tendência humana de evitar a responsabilidade por nossas ações, um tema recorrente na teologia da queda. Em seguida, em Gênesis 3, versículos 14 e 15, Deus pronuncia a sua maldição sobre a serpente e oferece a primeira promessa messiânica da Bíblia. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto você fez isso, maldito seja você entre todos os animais domésticos e selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Mas qual é o significado teológico das palavras de Deus a Adão? Estas palavras são de imensa importância teológica, pois a maldição sobre a serpente simboliza a derrota do mal e daquele que é frequentemente identificado como Satanás. A promessa do descendente que ferirá a cabeça da serpente aponta para Jesus Cristo, o Salvador prometido que triunfará sobre o pecado e a morte. Essas primeiras palavras de Deus a Adão após a queda são significativas teologicamente por algumas razões. Mesmo depois da desobediência de Adão e Eva, Deus não os abandonou. Este é o primeiro ponto. Ele os procurou, dando-lhes a oportunidade de reconhecer o seu pecado e buscar perdão, ilustrando assim a graça de Deus e a sua disposição de buscar o homem caído. Deus questionou Adão não para obter informações, pois ele detém todo o conhecimento, mas para levá-lo a encarar a realidade do seu pecado e a sua separação de Deus. Isso reflete a natureza amorosa de Deus, que deseja que os seus filhos reconheçam os seus erros e se voltem para ele. Já a resposta de Adão revela a tendência humana de fugir da responsabilidade pelo pecado. Essa atitude persiste ao longo da história humana e destaca a necessidade da redenção divina. Somos iguaizinhos a Adão quando estamos diante do nosso pecado e, na primeira oportunidade, queremos terceirizar a culpa. A pergunta "onde você está?" reverbera ao longo da história da humanidade, ecoando um chamado divino que transcende o tempo e ressoa em muitos corações e mentes, convidando a reflexão profunda sobre a nossa jornada espiritual e existencial. Esta pergunta, feita por Deus, pode ser respondida de várias maneiras, e a partir daqui eu vou citar algumas maneiras de como responder a esta pergunta com base na Bíblia. Eu respondo a pergunta a Deus estando em sua presença, em busca de uma conexão espiritual e íntima com Ele. A Bíblia nos ensina em Salmo 16, verso 11, que "Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua mão direita há delícias perpetuamente." Isso mostra a importância de buscar constantemente a presença de Deus em nossas vidas. Nós respondemos a Deus quando estamos seguindo os seus mandamentos e vivendo de acordo com a sua vontade. Jesus disse em João 14,15 o seguinte: "Se me amardes, guardareis os meus mandamentos." Portanto, estar onde Deus quer que estejamos envolve viver em obediência aos seus princípios bíblicos. Eu também respondo a Deus buscando fazer a sua vontade. Em momentos de incerteza sobre o caminho a seguir, devemos responder que estamos buscando a sua vontade, pois em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, o rei Salomão nos aconselha: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas." Sabe o que isso significa? Anota aí. Significa que devemos buscar a Deus em oração e estudar as Escrituras para discernir o seu plano para nós. E, por fim, eu e você respondemos positivamente a Deus a sua pergunta quando estamos em comunhão com outros crentes. A Bíblia destaca a importância da comunhão entre os crentes. E o apóstolo Paulo, que estudamos até semana passada, em sua carta aos Hebreus escreveu: "E considere-nos uns aos outros, para nos estimularmos no amor e nas boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima." Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Portanto, estar onde Deus quer que estejamos envolve estar em comunhão com outros crentes em uma igreja local para crescermos espiritualmente como uma comunidade de crentes unida e fortalecida no poder de Deus.
O crente responde que está em constante crescimento espiritual quando entende o princípio por trás das palavras de 2 Pedro, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que responder positivamente à pergunta de Deus, onde você está, requer que estejamos crescendo espiritualmente e aprofundando o nosso relacionamento com Ele. Por isso, a resposta para a pergunta, onde você está, feita por Deus, pode ser encontrada na busca por sua presença, na obediência aos seus mandamentos, na busca de fazer a sua vontade e na comunhão com outros crentes para o nosso crescimento espiritual. Pense nisso, leia a sua Bíblia, busque responder positivamente à pergunta de Deus e que Ele nos abençoe. E agora chegou o nosso momento de oração. E no momento de oração de hoje, nós vamos orar pela Ana Lúcia. O seu pedido é por sua saúde e por sua família. O DDD dela é o 47. Então, se você puder, como você está, ore comigo. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado, ó Deus, por mais um dia em tua presença. Estamos aqui em oração para te trazer, ó Pai, o pedido da Ana Lúcia. Ela pede por sua saúde e por sua família. Ela acompanha os nossos conteúdos e está ansiosa, ó Deus, para ter uma melhora em sua saúde e para que a sua família seja protegida por teus anjos pelo teu poder e transformados pelo Deus Espírito Santo à medida da graça que recebem do trono de Deus. Por isso, ó Pai, vem abençoar a Ana Lúcia, vem abençoar a sua família, vem restabelecer a sua saúde e cuida dela todos os dias. Assim como o Senhor faz com cada um dos teus filhos que participa conosco desta oração. Visita-os também, console-os, dê saúde, proteção, paz, alimento diário e a tua certeza da salvação. Vem logo, Senhor, mas enquanto isso não acontece, nos dê forças para sermos instrumentos usados por Ti para levar este Evangelho do Reino a todo mundo em nossa geração e assim cumprir a missão para a qual o Senhor nos chamou. Perdoa os nossos pecados, dá-nos um bom dia na Tua presença, te oramos em Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter participado conosco deste nosso momento de oração. Se você quer que eu ore por você, deixe aqui no comentário do vídeo ou nos envie um WhatsApp. Se inscreve no canal, habilita as notificações, ore também aqui pelos pedidos que você lê nas descrições do vídeo e também pelo canal Vocacionados. Eu te espero aqui amanhã para juntos continuarmos estudando sobre a missão de Deus, a minha e a sua missão nesta grande obra de salvação do mundo. Esteja sempre aqui. Aproveita também para acompanhar este conteúdo na web rádio Ecoar. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.